Se você vai estudar na Espanha e pretende ficar mais do que 90 dias, saiba que você precisa de um visto de estudante. E para te explicar melhor sobre esse assunto, vamos conversar com a Kaline, que é uma das nossas consultoras do nosso site morarnaespanha.com.br. Ela atualmente mora na Espanha, em Salamanca, e faz graduação. É isso mesmo, nesse bate-papo super legal que a gente vai fazer com a Kaline, nós vamos falar sobre as principais dificuldades e desafios de quem quer estudar na Espanha. E aí, humano, seja muito bem-vindo. Somos a família Pet na Estrada. Estamos sempre em busca de uma vida com mais qualidade e mais liberdade. É isso aí, falando em liberdade, qualidade de vida, esse é um vídeo sobre estudar na Espanha. E é um vídeo muito especial que a gente vai bater um papo com a nossa amiga Kaline. A Kaline, que é consultora do site morarnaespanha.com.br, que já mora na Espanha há mais de 2 anos, faz uma graduação lá. E ela vai falar pra gente quais são as principais dificuldades e desafios de quem quer estudar na Espanha. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho da notificação, porque todo sábado às 3 horas tem vídeo novo pra você. É isso aí, vamos lá? Vamos lá? Bom, e a gente apresentou um pouquinho a Kaline agora, né? Mas só que a gente queria que ela mesma se apresentasse, falar de onde que ela é, aonde que ela mora aí na Espanha, qual o curso que ela faz. Então, Kaline, sua vez. Olá, meu nome é Kaline, eu tenho 23 anos, eu sou natural de Recife, Pernambuco, e estou morando aqui em Salamanca, na Espanha, fazem 2 anos e pouquinho agora, e eu vim para cá para terminar a minha graduação. Aqui eu faço grado em farmácia, que era o curso que eu fiz em Recife, e aí eu transferi para cá. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo de vinda para cá, quais foram as minhas dificuldades no processo de visto e toda a documentação, para você ter conhecimento, né, realmente de todo o processo e das dificuldades, e para colocar na balança às vezes, e também ter esse insight do que precisa ser feito e do que pode dar errado, e enfim, estou aqui para isso. Ai, que bacana. Ó, e pelo visto esse vídeo vai ser muito importante para você. E com relação à graduação, né, a Kaline falou que faz farmácia em Salamanca, mas ela fazia farmácia já em Recife. Com relação a essa questão de transferência, a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso. Então, teremos mais um vídeo com a Kaline. É isso aí. Nossa, Kaline, você falou aí, você mora então há quase 2 anos em Salamanca, que foi a cidade que a gente morou, mais ou menos por esse tempo também, né? Esse vídeo não é sobre Salamanca, a gente pode fazer depois algum vídeo também sobre a cidade, porque nós somos suspeitos para falar. Mas eu tenho que me preparar psicologicamente para falar de Salamanca, ela não consegue nem ver sou foto. muito nostálgica ainda. Olha só, Kaline, vamos iniciar. A gente dividiu, então, em alguns tópicos assim, das dúvidas, mas a gente vai batendo papo aí e ver onde chega, né? Primeiramente, eu queria tocar num ponto do seguinte, que existem diversas possibilidades, na verdade, para as pessoas saírem aqui do Brasil e irem fazer algum tipo de estudo aí na Espanha. Então, por exemplo, você falou do seu caso, você fez uma transferência para fazer a sua graduação aí. Então, você vai concluir, né, você vai ser graduado em farmácia aí na Espanha, certo? Mas existem também, além dessa sua possibilidade, existem diversas outras, né? E que você falasse um pouquinho, talvez, de como que foi essa sua escolha, se passou pela sua cabeça fazer de alguma outra forma, fazer só um intercâmbio, uma parte da graduação, ou tem muita gente também, né, que foi o meu caso, fazer uma pós-graduação, enfim. Fala um pouquinho para a gente dessas possibilidades e como é que foi no seu caso, como é que você escolheu fazer essa transferência? Então, quando a oportunidade de vir para Salamanca foi algo bem assim inesperado, né? Vamos dizer assim, porque eu vim para cá sem querer fazer intercâmbio, sem querer fazer nada, eu vim só de visita mesmo. E aí depois foi que eu soube que Salamanca era uma cidade universitária e que eu busquei saber esses processos de intercâmbio, né? Antes, eu sabia, eu sempre tive o desejo de vir, de fazer intercâmbio ou morar em outro país por um período. Assim, era um desejo geral, eu não tinha nenhum lugar específico e nenhum tipo de intercâmbio específico, mas eu tinha esse desejo de que eu queria fazer algum intercâmbio em algum lugar. E quando surgiu a oportunidade de vir para cá, para Salamanca, então eu ponderei várias possibilidades para vir, e o intercâmbio de um ano, né, o intercâmbio de um ano para fazer
estudar espanhol por um ano também foi uma das opções. Mas eu com a minha família, falando com a minha mãe de projetos futuros e do que eu almejava para o futuro, né? A gente decidiu que seria mais fácil e eu teria mais oportunidade de ter uma melhor qualidade de vida, de morar aqui, que também, assim, depois eu pensei que... Porque tem gente que realmente quer vir, ter uma experiência e voltar, né? Então, depende muito da sua expectativa e do que você quer alcançar para você. E para mim fazia muito mais sentido vir para cá e tentar uma vida aqui, uma melhor qualidade de vida para mim e depois seguida, não sei, para minha mãe, para minha família, enfim, para conseguir ter uma vida aqui do que vir e ter uma experiência e depois voltar para o Brasil, entendeu? Então, eu conversando com a minha família, a gente decidiu que ia ser mais lucrativo, que seria mais lucrativo vir para cá, porque o preço do intercâmbio é um preço alto e é um preço que você paga, tem aquela experiência, e como eu falei, tem e volta. E já essa opção de terminar a graduação, ela abre outras portas para mim. Então, se eu quiser ficar aqui, conseguir um emprego, eu consigo, porque eu vou ter um diploma europeu e espanhol, né? E se eu quiser voltar, o processo de convalidação desse diploma espanhol para o Brasil é muito mais fácil que o processo contrário, né? Legal. Então, seria uma porta, assim, uma porta que abriria outras portas e de outras possibilidades. Então, eu teria a possibilidade aberta de ficar se eu quisesse ficar e de voltar se eu quisesse voltar. Então, acho que foi esse mais ou menos o processo assim, de pensamento que eu tive quando eu escolhi fazer a transferência da minha universidade. Que bacana. Legal. E assim, é interessante a gente falar que não tem uma opção, uma escolha certa, errada ou melhor que a outra. Na verdade, são opções muito pessoais, né? Que, igual Sim. você mesmo falou, né? Que você, junto com a sua família, vocês avaliaram qual que seria a opção mais vantajosa nesse momento para você, com a sua visão de futuro. E é importante a gente falar também que cada uma dessas opções, dependente da pessoa querer ir estudar língua por um tempo, por alguns meses ou por um ano, ou fazer uma parte da graduação, ou fazer uma pós-graduação, independente do que for, tem prós e contras, na verdade, e tem também as dificuldades e dentro de cada opção. Não tem uma opção que a pessoa vai escolher que vai ser tudo lindo, assim, beleza. Cada uma dessas opções tem também algumas pedras no caminho que precisam ser resolvidas, né? É isso mesmo. Então, é como a gente fala, né? Porque tem pessoas que buscam, perguntam muito, vale a pena morar fora? Não sei, o que é valer a pena para você, né? Depende, cada uma tem uma visão. Cada uma tem uma visão de mundo, uma visão de qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É ter segurança? É ter dinheiro? Não sei, você tem que ver o que se encaixa na sua vida, que você quer buscar para você. Então, você tem que tomar suas decisões com referência ao que você quer. Você não tem que olhar para outra pessoa e perguntar, vale a pena? Vale a pena para mim, mas para você pode não valer a pena. É verdade. É isso mesmo. Bom, então vamos para o tópico seguinte aqui. A gente está com uma colinha aqui, viu? Antes da gente parar de olhar para a tela, já tem a justificativa. Para. Ó, pessoal, vamos fazer essa pausa aqui rapidinho. Você achou que eu ia parar? Não, vou falar. Vamos fazer essa pausa estilo João Kleber aqui para te falar 3 coisinhas. Primeira coisa, fica aí até o final do vídeo, porque a gente vai fazer aí, vamos tirar as principais dúvidas, o que o pessoal mais procura a gente aqui para tirar a dúvida. A Kaline vai falar sobre isso aí no finalzinho do vídeo, então fica aí. Segunda coisa, segue a gente lá no Instagram, né, amor? Porque Por favor. O Instagram tá muito legal, tá recheado de conteúdo legal lá. E terceira coisa é porque o primeiro link da descrição aqui embaixo do vídeo é um link para você falar direto com a Kaline, tá bom? Se você quiser tirar qualquer dúvida, quiser que ela te auxilie nessa jornada aí rumo à Espanha, o primeiro link aqui da descrição tá te esperando. E vamos voltar pro vídeo. Volta. Bom, Kaline, a gente queria saber agora essa questão da escolha. Como é que foi a sua escolha com relação ao país, a cidade, a universidade? A gente ficou um pouco curioso, porque realmente depende, igual você falou, né? Depende de cada pessoa. E a gente queria saber... Esse é um ponto que as pessoas também têm muita dúvida, né? Assim, como que eu vou escolher a cidade, o país ou a universidade? Como é que foi para você?
Então, como eu também falei antes, foi uma escolha meio assim que veio pra mim e eu aceitei, sabe? Porque eu não tinha realmente, eu tinha o sonho de fazer intercâmbio, mas não tinha um lugar fixo. Então, quando eu vim pra cá primeiro para visitar, né, e me falaram que é na cidade universitária, eu comecei a procurar essas possibilidades e comecei a procurar um pouco mais sobre a universidade. Mas como eu já tinha o apoio de gente que já sabia mais ou menos como era o processo de vir morar aqui, de vir morar em Salamanca especificamente da Universidade de Salamanca, então eu comecei o processo já com o que eu tinha, sabe? Porque como eu já tinha o apoio e o conhecimento sobre a Universidade de Salamanca, eu não saí buscando outras possibilidades. Eu Sim, agarrei a possibilidade como ela veio. sim. Então, assim, antes eu nem sabia que existia a Universidade de Salamanca, porque eu nem Somos sabia que dois, existia somos três. Salamanca. Somos três. Verdade. A gente foi parar aí Exato, sem nunca ter ouvido falar da cidade. Mas é um exato. ponto que você tocou, assim, é muito interessante, né, Kalim? Porque o que te levou, na verdade, então, foi ter esse suporte, ter esse apoio já, né? Uma rede de informações, né, que pudesse te auxiliar nisso, né? Sim, assim, ainda que fosse uma informação, era uma informação assim muito crua, porque eu cheguei, não sabia que Salamanca, primeiro não sabia a existência de Salamanca, e quando eu cheguei não sabia que a Salamanca era uma cidade universitária. Mas aí uma pessoa que já conhecia aqui, ela sabia que era uma universidade, que era uma cidade universitária, e ela me falou um pouquinho, ela foi na universidade, perguntou, por exemplo, e-mail e tudo, e eu entrei em contato com a universidade para pedir informações, né? E aí, tendo já essas informações, eu fui cada vez mais querendo informações já sobre, embasada nessa informação que eu já tinha, Hum. entendeu? Então, eu não fui buscando processos de intercâmbio em outros, porque, primeiro, que eu nem estava procurando na época intercâmbio, então veio essa oportunidade e eu falei, essa é a minha, essa oportunidade é a minha oportunidade, entendeu? Sim. Ah, Então, mas quanto mais eu fui buscando sobre a Universidade de Salamanca, eu vi que eu não conhecia, mas muitas outras pessoas conhecem e que sempre fala, quando eu falei para os meus amigos, falei, vou estudar na Espanha, na Universidade de Salamanca, eu fiquei tipo, por que eu olha não só. conhecia? E eu vi que era uma universidade muito renomada, né? Uma das mais antigas daqui da Europa e a mais antiga da Espanha. Então eu fui assim, pegando, sabe, o gosto de querer estudar aqui. E realmente eu peguei a oportunidade e foi isso. Assim, não tive muita dificuldade nesse processo, né? Porque, como eu falei, Ai, que Foi, bacana. eu acho que foi um pouco parecido com o nosso caso, que foi um pouco sem se planejar, assim, na Foi. verdade, né? As isso, coisas foram acontecer caindo de paraquedas, assim. Foi tudo muito isso. Mas rápido. a gente costuma falar para o pessoal que pede ajuda para a gente que, olha, não siga o nosso exemplo nesse caso, tentem se planejar, que aí vocês conseguem ter uma preparação Sim, melhor, né? Passar menos sufoco, né? É, Então, se é você for verdade. falar assim para o pessoal que está tentando se planejar, falar, olha, eu quero fazer um intercâmbio, talvez a pessoa que está assistindo fale assim, a Espanha é uma das opções, mas outra opção é Portugal, outra opção é Canadá, outra opção é sei lá o quê. Ou então, assim, a pessoa já decidiu também, não, eu quero ir para a Espanha estudar, mas eu não sei o que eu vou estudar lá, ou então eu não sei Hum. qual cidade eu vou escolher. Se você tivesse nessa situação, talvez assim, quais critérios ou quais caminhos você seguiria para fazer essa escolha de uma forma mais assertiva? Então, eu falaria um pouco sobre o que eu falei na outra anteriormente, né? Sobre o objetivo. Porque vamos colocar aqui uma situação hipotética. Se eu quero estudar fora, mas eu não acho que eu quero aprender outro idioma. Quero estudar fora, mas quero ter uma experiência intercultural. Mas não quero aprender nenhum outro idioma. Então, vou estudar em Portugal porque tem o mesmo idioma que eu e eu não quero aprender outro idioma. Mas ok, o que é que eu vou fazer em Portugal? Posso fazer um ano da minha graduação em Portugal, posso fazer uma graduação sanduíche ou um mestrado ou um doutorado sanduíche, ou estudando na minha área, ou posso fazer intercâmbio voluntariado, que aí eu conheço outras culturas e posso agregar no meu currículo, vamos dizer assim, se tiver relação com a área que eu estudo.
Posso também ser au pair se eu quero só ganhar um pouco de dinheiro e ter contato também com outras culturas, enfim. Tenho vários tipos de intercâmbio que você pode fazer e é o que eu falei também antes, tem mais ou menos em relação com o seu objetivo. Porque se eu quero estudar na Espanha, mas eu não quero aprender espanhol, então, assim, é uma coisa sem sentido, né? Verdade. Então, mas se você não tem um objetivo, por exemplo, eu não quero fazer nada, eu quero ir, eu quero só ter a oportunidade de conhecer outras coisas. Então, faz um voluntariado, entendeu? É mais ou menos o que você vai buscar, assim, o que você quer obter com aquele intercâmbio, entendeu? A partir disso, quando você tem o seu objetivo claro, assim, quero ir para fazer tal coisa e tal coisa não quero fazer. Então, a partir daí, você vai meio que descartando as opções que você tem, né? Porque quero fazer um intercâmbio, mas não sei falar inglês, não quero falar inglês. Então, óbvio, você não vai para os Estados Unidos, óbvio, você não vai para a Inglaterra. Então, você ter bem assim claro as coisas que você quer e não quer fazer no intercâmbio. E a partir daí você ir selecionando as coisas que vão contra o seu objetivo e vão junto com ele. Sim, interessante. É bem isso mesmo, né? Bom, Kaline, e agora vamos entrar numa parte aqui que as pessoas geralmente têm mais dúvidas, mais dificuldades. Inclusive nós tivemos, acredito talvez que você tenha tido alguma dificuldade também nesse processo, que é o processo de tirar o visto de estudante. Então a pessoa passou por esse processo de decisão que a gente falou agora há pouco, ela já decidiu que ela quer ir para a cidade tal, quer ir para a Espanha, quer estudar tal curso, mas agora ela tem que colocar a mão na massa, né? O primeiro passo, então, ela já fez, que foi o processo de decisão. O segundo passo, ela tem que tirar o visto de estudante e tem uma série de regras, tem uma série de documentos, de trâmites que tem que fazer e muitas vezes as informações são um pouco desencontradas. Às vezes a pessoa entra num site de um consulado X e está falando lá uma relação de documentos, aí ela entra em outro blog, sei lá o que, e está falando outra coisa. Então muita gente procura a gente para tirar dúvidas com relação a isso e dúvidas que muitas vezes nós que passamos por esse trâmite há anos atrás já não lembramos, às vezes. Você passou por isso, sozinha, né? Como que foi? Você teve dificuldade, mas você conseguiu encarar, e se você tivesse alguém te auxiliando, seria melhor? Conta um pouquinho para a gente aí dessa experiência. Então, tive bastante dificuldade com algumas coisas, principalmente com o prazo, eu diria. Porque para tirar o visto de estudante, eu precisava antes ter a carta de aceitação, né? E o processo para dar a entrada na transferência aqui só começava final de julho, acho que era junho, julho. Começava final de junho e julho. E para eu vir para cá, nesse prazo já teria que estar com o visto. Então, foi todo um processo para eu poder pedir que a faculdade adiantasse o processo de transferência para que eu tivesse a carta de aceitação antes, em abril, acho, para eu poder dar entrada no processo de visto em junho, para julho já estar com o visto, né? Então foi todo um processo para eu explicar para a secretaria da universidade que eu precisava antes desse processo, porque senão não daria tempo para fazer o agendamento no consulado, eu poder ir, porque aí em Recife não tem um consulado geral, então eu teria que ir para a Bahia, eu tive que ir para a Bahia 2 vezes, e aí todo esse processo de prazo e tudo não batia uma coisa com a outra. Então, porque tinha que agendar no consulado e já não tinha vaga, só tinha vaga para junho, e para julho eu já tinha que ter a carta de aceitação para poder dar a entrada. Então foi bem complicado esse processo, mas o que eu digo é que você vai e você busca, entendeu? Não é só porque o prazo não está batendo que você vai dizer, desistir porque não vai dar tempo. Não, eu só consegui porque realmente eu pedi para que eles adiantassem o processo na faculdade para eu poder ter a resposta se sim ou se não, e se caso fosse sim, eu conseguisse chegar no consulado já com essa carta para poder dar a entrada no visto, né? Porque sem a carta eu não poderia dar a entrada no visto. Então, essa foi uma coisa que me abalou muito no início, mas que eu consegui
o sufoco, reverter. né? O nosso foi Sim. bem, O nosso não foi foi bem sufoco também, foi bem sufoco. parecido. Nossa, Mas é tão interessante essa questão, porque a graduação é diferente do mestrado, que é diferente do doutorado. O Dani não precisou fazer esse corre todo da carta de aceitação antes de ir no consulado, assim, essa preocupação toda. Lógico que ele precisava da carta de aceitação, né? Mas a sua necessidade foi totalmente no diferente da meu do caso, não doutorado, né? envolvia a minha universidade daqui do Brasil. No seu caso, quando envolve duas instituições, tudo Sim, fica mais lento, mais difícil, você sim, tem que contar com a boa vontade. E, na verdade, nos nossos 2 casos, 3 casos, né, a gente teve que contar um pouquinho com a sorte, né? Eu acredito que o seu também foi um pouco assim, né? sim, Contar com boa vontade de alguém, com sorte. sim. Assim, a gente fala assim, de ter alguém auxiliando, ou pelo menos ter alguma forma de colher informações mais confiáveis, justamente para evitar de ter que contar com a sorte, né? Porque no nosso caso deu certo. A gente, em pouco mais de um mês, eu consegui tirar meu visto, foi um sufoco danado. Para ter Uhum. noção, até 5 dias antes de embarcar para a Espanha, a gente não tinha o visto aí, não sabia se ia dar certo, isso é uma loucura, né? Então, Sim. e assim, só mais um parêntese. Você falou então da questão do prazo para ter a carta de aceitação, tudo isso, mas existem outras coisas também que as pessoas precisam e às vezes não sabem, às vezes têm dificuldade. Então tem questão da comprovação da renda, né, que é onde muita gente tem dificuldade, como fazer essa comprovação. Tem a questão também Do seguro-saúde seguro-saúde, também. Sim. apostilamento de alguns documentos, como apostilar, o que precisa, o que não precisa, traduzir, tradução juramentada. Então, são vários detalhes que, às vezes, o que aconteceu já com a gente? A gente olhar, esse site aqui do consulado está meio confuso, eu vou olhar num blog, eu vou olhar num vídeo do YouTube, sei lá, vou olhar em outro lugar. E às vezes tinha coisa lá que não precisava, tinha coisa a mais, que a gente ia ter que gastar mais dinheiro para poder Uhum. fazer talvez uma tradução que não precisava, né? Então a gente acabou tendo muito mais trabalho, indo atrás da informação direto no consulado, contando com um pouco ali da má vontade ali da pessoa que não queria atender telefone. Então isso é meio complicado, né, Kaline? Principalmente quando o prazo está curto, né? Sim, sim, é verdade. No meu caso, eu busquei muita informação em blogs, que eu busquei informação primeiro no consulado e logo em blogs, né, para ver realmente se batia assim, as pessoas que já tinham passado por esses processos, né, se realmente batia essa informação e tal. Mas a maior parte da informação eu não me contentei só com a parte do que estava escrito no consulado. Eu fui atrás e perguntei por e-mail mesmo, assim, tudo que eu tinha dúvida, todos os tópicos, coloquei tópico por tópico. Isso precisa tal, 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 precisa assim, dessa forma. Então, eu acho que também foi essa busca de informação pelo próprio consulado, porque eu também tinha muito medo de buscar em outras fontes, assim, desconhecidas e que acabasse que eu não fizesse o processo correto. Então, todas as dúvidas extras que eu tinha, eu perguntava, assim, explicitamente no e-mail para o consulado e eles me davam a resposta, ó, esse precisa ser apostilado, esse apostilado e traduzido, juramentado e tal. E Mais também a mesma confiável, coisa, né? sim, mais confiável, porque qualquer coisa que desse errado, tinha aqui, ó, vocês me É. enviaram que era isso. Exato. E mais uma coisa que eu, assim, falando agora da dificuldade, né? Uma coisa que eu tinha perguntado, mas eles especificaram e ainda deu problema quando eu cheguei, que foi, eu me lembro muito bem desse dia que deu uma coisa errada e eu saí de lá chorando, falando, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu tava na Bahia, eu tinha ido só pra isso. E eu cheguei lá, ele falou, ó, isso aqui não, hein? Aí eu cheguei, eu desci chorando para minha mãe, mãe, não vai dar Nossa, certo. meu Deus. Porque foi a comprovação de renda, porque eles pedem que você tenha a comprovação que você pode um valor X por mês. E isso, ok, eu pensava que é simplesmente você comprovando que o valor que você ganha, ou que a pessoa que vai ser o seu provedor ganha, né? Daria o valor por mês, ok. Mas você tem que ter um mínimo de dinheiro no banco para você poder ter essa comprovação. E ele não tinha falado isso para mim, então eu cheguei lá na hora, já estava na Bahia, com tudo Nossa. certo, meus documentos tudo assim certinho, organizado, e ele chegou e falou: você não tem aqui a comprovação que a gente precisa. Eu falei: como? Aí ele falou: não, Hum. procure um advogado. Eu fiquei logo nervosa. Como Nossa. assim, né? Meu Deus.
Sim, mas aí no Essa parte da final comprovação é bem É complicada, muito né, Kaline? Porque complicado. varia muito, varia inclusive de cada consulado ou de cada sim, situação ali que a pessoa está solicitando exato. visto, né? Então é uma parte que as pessoas têm muita dúvida e que realmente é bem complicado mesmo. Sim, depende muito de quanto tempo você vai ficar, qual é a atividade que você vai vir fazer, se é graduação, se é pós, se é sanduíche, enfim, varia muito. E no meu caso, eles pediram isso, eles falaram que tinha que ter um valor X por mês, mas não falaram que tinha que ter um valor X na conta. E aí acabou que foi um rolo todo para descobrir como é que fazia isso, mas acabou que deu tudo Deu certo. tudo Mas certo. foi um sufoco, eu me lembro Nossa, muito bem desse dia. imagino. Olha, pessoal, e antes da gente prosseguir aqui, a Ana vai fazer, vamos entrar no último tópico aqui, que são umas dúvidas bem, constantes que a gente É, recebe aqui nos comentários e tudo. Eu queria só deixar um recado aí para vocês, que a Kaline, como a Ana já falou antes, ela está à disposição para poder ajudar quem tiver essas dificuldades e precisar de algum apoio nesse processo, alguém para ajudar. Até mesmo, né, Kaline, entrar em contato com o consulado diretamente, se você tiver em dúvida, não Sim. souber como fazer esse contato, ou quiser uma confirmação de quais documentos, a Kaline está disponível através do site Morar na Espanha. Então a gente vai deixar o primeiro link aqui na descrição, aqui embaixo, um link que você vai falar direto com a Kaline, tá? Lá dentro desse link tem um vídeo, tem todas as informações lá de agendamento para você falar com ela, e tem um outro link lá dentro que você pode também trocar uma ideia lá com ela. Se você ainda não tiver certeza, se você quer realmente contratar a consultoria da Kaline, né, você tem um link lá com um formulário para você falar com ela também. Então, aproveita, não fica passando sufoco à toa, por não. Viu? favor. E vamos lá. E além de tudo isso que a gente falou, que a Kaline faz, a Kaline também ela pode te ajudar em mais coisas, como, por exemplo, a questão da própria língua, a questão do próprio espanhol É também. Então, verdade. se você está inseguro de ir para a Espanha, mas não sabe falar espanhol, primeiro você acompanha o Instagram dela, que ela faz um calunes toda Várias dicas segunda-feira em especiais. espanhol. E depois você entra em contato com ela também aqui no nosso link também, que ela pode te ajudar muito com relação ao espanhol É verdade. também. Isso é papo para um outro vídeo, mas só resumindo, né? A Kaline, ela foi sem saber muito espanhol, né, Kaline? E conseguiu Foi. Sim. aprender bem rapidamente, assim. Então, você pode dar várias Mas dicas a gente ainda vai falar sobre É isso, né? verdade. Então vamos lá. E agora a gente vai para o nosso último tópico do nosso vídeo e a gente vai falar aqui com a Kaline sobre a questão das principais dificuldades na Espanha, de se morar na Espanha. A gente recebe muitas perguntas, tem pessoas que têm muitas dúvidas com relação a algumas dificuldades. A gente pontuou algumas, né, amor, que É eu tenho certeza verdade. que a Kaline pode te ajudar também, que é com relação à fonte de renda, custo de vida. Muitas pessoas vão estudar na Espanha, mas não sabe como é que é o custo de vida, não sabe como é que é a questão de renda. Então, Karine, a gente queria saber aí de você Quais dificuldades quais você dificuldades teve, você afinal de teve com contas? relação a isso, Porque às né? vezes a gente chega num lugar, né, amor, e vão aparecendo dificuldades que a gente nem É, imaginava que existiam, né? O Sim. que você conta pra gente aí? Então, primeiro, eu acho que você tem que ver realmente, antes, no processo de decisão, você tem que fazer uma pesquisa, assim, base, por exemplo, de quanto dinheiro você tem, quanto você vai querer gastar, né, e quanto custa as outras coisas. Então, se você chegar aqui, antes você pode fazer uma pesquisa de quanto custa as coisas no mercado, por exemplo, você pode entrar nos sites do supermercado daqui e ter uma base mais ou menos de quanto você vai gastar por mês em alimentação. Você também pode entrar em sites ou em grupos no Facebook, essas coisas assim, de aluguel de apartamento ou de quarto, para você ter uma noção mais ou menos de quanto você vai gastar também por mês nesse tipo de coisa. E um dinheiro, óbvio, assim, extra para emergência. Sempre tem que ter um dinheiro para emergência e coisas que você vai querer comprar, né? Sim. E também, você vindo como estudante, como visto de estudante, você pode também trabalhar. O visto que eu tenho, ele dá 20 horas, né? Porque é meio período de trabalho por semana. Quer dizer, cada dia, né? Meio período. E aí você pode ver, se você vir já com algum título superior, é mais fácil de conseguir, mas se você não tem nenhum tipo de especialização completa, você pode entrar no mercado informal, né? Que a gente sabe de limpeza, ou entrar numa loja, ou fazer ser babá, essas coisas assim, né? Ou se você tem alguma aptidão em algum idioma ou alguma matéria, você pode dar aula particular.
Então, assim, o processo de emprego, você tem que buscar realmente. Se você buscar, e com certeza tem alguma coisinha que dá para você se encaixar para conseguir ganhar uma renda extra, entendeu? E a dificuldade para mim foi mais a adaptação do sistema de estudo daqui. Assim, a coisa que eu mais demorei assim, para me adaptar, porque o sistema de avaliação daqui é muito difícil e também muito diferente do que eu estava acostumada no Brasil. Então, eu tive que readaptar o meu modelo de estudo para a prova e tudo isso. Então, foi bem complicado conseguir me adaptar nessa questão. Mas estamos aí no processo, não vou dizer que eu já estou 100%, mas estamos melhor do que 2 anos atrás. Ai, que bom. Karine, com relação ao idioma, quais foram os seus principais desafios, assim, com relação à língua? Se você fez alguma coisa para você acelerar mais o seu aprendizado, a gente quer muito saber sobre isso. Então, meu processo de aprendizagem foi algo assim bem curioso, vou dizer assim, porque assim como foi o processo de inglês, foi algo mais intuitivo e foi algo até digo por osmose, não era algo que eu estava aí estudando todos os dias, mas isso é algo que é a minha realidade. Tem pessoas que é melhor estudando todos os dias ou fazendo algumas técnicas. Você tem que saber o que é melhor para você, né? O processo de aprendizagem é diferente de pessoa para pessoa. Mas para mim, porque eu nunca fui de estudar idiomas, eu sempre odiei estudar idiomas, e eu sou mais com esse tipo de aprendizagem assim, mais intuitivo, entendeu? Então, para mim, o que deu certo foi estar em ciclos de pessoas que falam espanhol. Então, eu estava sempre sendo obrigada a falar e a pensar em espanhol. E uma coisa que para mim deu muito certo, que eu até falei um pouquinho no post que eu fiz no Instagram essa semana, que era a técnica shadowing, que eu nem sabia que era uma técnica, mas que eu fazia assim intuitivamente, que não só em filmes, porque a técnica é mais ou menos aplicada para filmes e música, que é você repetir o que a pessoa está falando logo após a pessoa falar. E eu fazia isso, mas pessoalmente, eu não fazia em voz alta, mas na minha mente eu repetia como a pessoa estava falando e vendo a estrutura mais ou menos assim da frase, como ela falava, sabe? Eu acho que isso me ajudou muito, tanto na prática assim, gramatical mesmo, na formulação da frase, como no meu sotaque também, entendeu? Eu sou uma pessoa muito perceptiva nesse tipo de coisa, então eu sou mais de escutar e ver a forma como a pessoa fala, como ela está falando, se ela está botando esse artigo antes ou depois, então eu meio que tento pescar essas coisas assim na situação, entendeu? Não sou muito de sentar e estudar o porquê disso, o porquê daquilo. Que bacana. E é muito legal você dar esse seu depoimento, porque a gente vê que é possível a pessoa sair do Brasil e ir para a Espanha para algum outro objetivo que não seja fazer um curso de espanhol e mesmo assim aprender o idioma. Porque a gente vê os dois lados também, né, Karine? A gente vê muita gente que às vezes vai até para fazer um curso de espanhol e não consegue aprender direito, ou então muita gente que já vive há muitos anos, mas não aprende, às vezes por conta de algumas barreiras, né? Às vezes a pessoa não vive esse ambiente de imersão mesmo no idioma, não observa, né? Não tem aquela autocrítica, assim, uma avaliação constante do que pode melhorar, né? E então, do seu ponto de vista, é totalmente possível a pessoa ir para fazer qualquer tipo de outras coisas na Espanha e mesmo assim, consequentemente, aprender o espanhol também, né? Sim, com certeza. Bom demais. Que bacana. Ó, Karine, então a gente vai encerrando por aqui para ficar assunto para os próximos vídeos também, senão a gente fala tudo, não sobra mais assunto, né? A gente queria te agradecer imensamente a sua disponibilidade, tomar um pouquinho do seu tempo, até porque a gente sabe que você está em época de prova aí, então você tem que estudar para E aí já está bem de noite já, então... Muito obrigado. E, ó, pessoal, só lembrando para vocês que aqui embaixo, no primeiro link da descrição, aqui tem um link para você falar direto com a Karine aí, ela te ajudar nessa jornada rumo à Espanha para viver essas experiências. Nós vivemos essa experiência por cerca de 2 anos e foi, sem dúvidas, a melhor experiência da nossa vida. Valeu a pena cada segundo e cada dificuldade que a gente passou aí valeu a pena também. Lógico que se a gente tivesse a Karine ajudando a gente, seria melhor ainda, né? Então, fica a dica.
Aline, até o próximo aí. Em breve a gente volta a se falar por aqui. Aline, muito obrigada, viu? E até o próximo, Obrigada em breve. Sim, muito em breve. E aí, gostou do papo? Foi muito legal, Foi né? muito bom, A Aline é muito gente bom. boa demais e sabe muito de Espanha, viu? Então, se você quiser ajuda da Kaline nessa sua jornada aí rumo à Espanha, primeiro o link aqui da descrição, você fala direto com ela, tá bom? E aqui na descrição tem também nosso e-book gratuito com várias ideias aí para você trabalhar de qualquer lugar do mundo. Tem também nossos dois sites, o petnaestrada.com.br e o morarnaespanha.com.br, né? Claro. Bom, e se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa seu like e olha só, compartilha esse vídeo com seus amigos que querem aí morar na Espanha, que tem uma certa dificuldade com relação ao visto. Compartilha e coloca aqui nos comentários pra gente se você conhece Salamanca, se você estuda em algum país que não seja o Brasil, quer estudar, né? ou se você quer. Tem gente que tá com saudade de Salamanca. Tô muito nostálgica, gente. Eu não vejo nem foto de Salamanca. E olha só, mudando de assunto, vamos deixar esses vídeos aí na tela como sugestão para você assistir, viu? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!